Vamos lá para mais uma mensagem de fé, né? Vamos lá na primeira carta de João, capítulo 2, tá? Do versículo 1 ao versículo 5. Jesus, nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. O apóstolo João nos escreve dizendo, meus amados irmãos, que temos junto do Pai o advogado, Jesus Cristo, o justo. O advogado é uma profissão indispensável à justiça e fundamental para o exercício do direito de defesa das pessoas. A Bíblia menciona o maior de todos os advogados, Jesus Cristo. O advogado, a causa do pecador diante de Deus. Jesus Cristo é o maior advogado do mundo. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o advogado dos pecadores. Então, meus amados irmãos, ainda que as pessoas não venham nos julgar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, então temos que lembrarmos, irmãos, que temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, o único. Então vamos lá. Ele é o advogado dos advogados, o advogado dos pecadores, o advogado dos oprimidos. Jesus Cristo é o advogado dos fracos, indefesos. Jesus Cristo é o advogado dos pobres, injustiçados. Jesus Cristo é o maior advogado que existe. O vocabulário para advogado em latim é advocatio. Isto é aquele que é chamado para junto de alguém, a fim de assisti-lo e defendê-lo em nosso direito moderno. O advogado é uma figura indispensável no processo judiciário. Assim, Jesus Cristo, o nosso advogado, é indispensável para a nossa redenção. O advogado é indispensável na administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão nos limites da lei. Paulo também descreve Jesus Cristo como um mediador indispensável, dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O advogado dativo é aquele que defende um beneficiário da justiça gratuita, designação da assistência judiciária ou nomeado por um juiz. Mas da mesma forma, Jesus Cristo foi designado por Deus Pai para oferecer assistência gratuita a todos os pecadores do mundo. Partindo da ótica de que o pecado significa a transgressão de uma lei ou infração de um mandamento e quebra de uma norma, o transgressor terá que sofrer a pena pelo delito cometido, mas terá direito assegurado por lei a um advogado para defendê-lo das acusações vindo ser condenado ou absolvido. E isso é justamente o que mais eu observo. O mestre Jesus Cristo de Nazaré fazer em prol dos condenados e oprimidos pela sociedade, juntamente com Deus. Foi assim como a mulher, pelo flagrante em adultério, que o advogado dos pecadores conseguiu absolver de seus acusadores. Até o homicida Barrabás foi beneficiado por Jesus Cristo, o advogado dos pecadores, quando foi condenado em seu lugar, a fim de que o condenado fosse absolvido. Jesus Cristo, o advogado dos pecadores, ainda absolveu o ladrão que estava à direita da cruz, quando lhe garantiu o paraíso no último minuto de sua vida, ao salvá-lo da condenação eterna. O primeiro homem na história sagrada a sentir necessidade de um advogado foi o patriarca Jó. O patriarca bíblico mostrou confiança em seu advogado de defesa, dizendo, já agora
A minha testemunha está no céu, e nas alturas encontra-se quem advoga a minha causa. A palavra testemunha é usada por Jó. A palavra foi usada por Jó, porque Jesus, ele tinha garantido que Jesus era o único advogado da vida dele. Então, meus amados irmãos, dezenas de séculos antes de Cristo, Jó já vislumbrava a figura profética de Jesus Cristo como nosso advogado celestial. Jó reconhece mais uma vez a necessidade de um advogado de defesa, dizendo: dai, meu Deus, um penhor, e se o meu fiador diante de ti, quem mais haverá que possa comprometer comigo? Deus tem condições de providenciar os meios que satisfazem as exigências da sua justiça. É isso o fez por meio de Jesus Cristo, o advogado da humanidade. Jesus Cristo é o nosso fiador, mediador e advogado diante de Deus, nosso Pai. Ó, meus amados irmãos, quando chega até você, te julga, né? Mas é o diabo, né, que julga para você: ah, você não tem mais jeito, ah, você é um pecador, você já está condenado. Mas lembre-se, se você arrepender de todo o teu coração, Jesus Cristo é o único advogado, porque na cruz foi pregado todos os teus pecados, todas as tuas dívidas. Então Jesus Cristo veio para nos ser o nosso advogado, para que ele pudesse nos defender diante do acusador, diante de Deus, para que todos os nossos pecados sejam perdoados e todos nós podemos ter uma morada justa e eterna com Ele nos céus. Então, meus amados irmãos, você que hoje está ouvindo a palavra, até você que hoje está afastado, e você ainda que não conhece a Jesus Cristo, lembre que se alguém te condenar, lembre que você tem um advogado justo e fiel diante de Deus, Jesus Cristo, o nosso advogado fiel.